Boa tarde a todos. Podem ficar tranquilos, que eu não vou falar 3 horas, tá? Então, gente, que a paz e o amor do nosso mestre continue nos envolvendo. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Gente, final de ano, a gente sempre, geralmente, começa com aquela coisa de vamos refletir o ano que passou, já vamos orar, traçar metas para o ano que está vindo, né? E esse ano foi como os outros anteriores, estão sendo um pouquinho meio complicado, né? Sem falar em guerras, você abre o jornal, eu nem preciso ficar enumerando as coisas que estão acontecendo, basta a gente abrir o jornal, ligar uma TV que já tem toda. E a pergunta que não quer calar, que a gente fica sempre se questionando, será que um pouquinho mais de fé as coisas não melhorariam para nós lidarmos com tudo isso, para aqueles que estão nessa situação, né? Ou seja, para todos os envolvidos, seja um pouquinho mais de fé, não nos ajudaria, não ajudaria a humanidade? Então, baseado nisso, eu acho que seria bem oportuno a gente pensar um pouquinho, como eu posso fazer para trabalhar melhor a minha fé, como eu devo agir diante da fé que Jesus nos falou, tá? Então, esse tema, nós o encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. E nesse capítulo, no item 12, um espírito protetor nos diz assim: até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu estado religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou, por estes mesmos milagres, o quanto pode o homem quando tem fé. Ou seja, quando tem vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode realizar. Nesse capítulo, o capítulo se inicia com uma passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19, que diz assim, abre aspas, quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino e no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu, por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Nessa parábola, gente, as montanhas são as representações das nossas dificuldades, das nossas limitações, defeitos, né, imperfeições. O grão de mostarda, vocês se lembram que ela é a menor da semente, uma semente pequenininha. O grão de mostarda é menor do que um grãozinho de arroz. Imagina. E olha onde Jesus quer alcançar. Se basta ter fé desse tamanhozinho que você vai realizar maravilhas. Imagina quando tivermos esta fé que Jesus tanto falou. Né? Então, é hora da gente começar a pensar isso, é hora da gente refletir, trabalhar essa fé,
Não foi à toa que Jesus nos deixou sempre a mensagem que de ter fé é o grande diferencial. É muito importante esse sentimento em nossas vidas. Ela nos dá força para viver, nos dá bom ânimo nos combates diários, nos norteia e encoraja nas dificuldades que enfrentamos constantemente. Mas fica a pergunta: o que é a fé? O que é que vocês, quando vocês pensam, ficam refletindo um pouquinho, o que é a fé? O que é a minha fé? Esse é o objetivo dessa palestra, tá? Procurar saber, se questionar o que é a fé. Segundo o Evangelho, né, nesse capítulo 19, é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, que faz ver, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. A fé é um sentimento que nasce com o homem. Nós falamos muitas vezes, é um sentimento inato, você já traz ele, né? Essa fé é a consciência que o homem, que nós temos, das nossas imensas capacidades, cujo germe foi em nós depositados. Só que essa fé, ela não nasce pronta. A gente precisa trabalhar. Né? Esse é como se fosse uma potência da alma que você vai trabalhando e vai atualizando. Quanto mais você trabalha, questiona, vive esta fé, mais potência você deixa, né? Torna essa fé mais poderosa, mais potente. Tá? E nada melhor do que, vejam, o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, os nossos problemas, para potencializar essa fé. É aqui e agora que a gente tem que trabalhar. E não há quando isso aconteceu, aqui. Não, cada oportunidade é o momento de trabalhar, né? Essas dificuldades. As nossas dificuldades cotidianas, os nossos pensamentos, os nossos sofrimentos, é aqui. É aqui que nós temos essa oportunidade de ter a fé que transporta montanhas. Tá? Daí a importância de possuir uma fé robusta, pois ela nos dará a perseverança, a energia e os recursos terrenos necessários para vencer todos esses obstáculos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Sabe aquele cantinho, aquele refúgio que você tem na sua vida, na sua casa, ou numa floresta, que quando as coisas apertam muito, quando tudo está tão difícil, você corre para aquele cantinho e você respira, vai acalmando, você vai se tranquilizando, aí surge a lembrança da prece, você começa a orar, aí você vai sentindo paulatinamente, muito devagar, as coisas se acalmando, sentindo o colinho, ajuda, o amparo, e essas forças vão se restabelecendo. Tudo que a gente está tão desesperado começa a clarear. É esse o cantinho da fé. É esse que a gente deve correr quando a coisa estiver muito feia para ler. É aquele sustentação, é aquele abraço que existe em nós, só precisamos buscá-lo, só precisamos trabalhar para isso, né? Por isso, no Evangelho nós encontramos que a fé é humana ou divina. Né? Conforme o homem aplica as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. Ter fé, a fé humana é a fé em si mesmo. É a fé nas nossas capacidades, nas nossas condições de resolver as dificuldades. Todos esses problemas, tudo isso que acontece no nosso dia a dia. É esse cantinho que eu acabei de falar, corre para ele, senta ali, faz uma prece, se acalma, respira. Né? Então, a fé
É crer em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa material. É confiar e sentir que pode e irá atingir a meta, mesmo quando tudo está contra, mas você está ali, né? É essa certeza que lhe dá essa imensa força. Essa é a fé humana. Segundo Emmanuel, abre aspas, a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Então, vai naquele cantinho, acende a luz, pega a bússola e sai com a prece, com a ligação ao Pai, né? Que a gente encontra isso. Agora, é muito importante, gente, não confundir fé com presunção. A verdadeira fé, aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, pois sabe que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos o ajudam. A presunção é menos fé e mais orgulho, né? Já a fé no campo espiritual, a fé como divina, orienta o homem na crença de uma força superior a ele e a tudo, né? Que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal, do nosso lado metafísico, ou seja, na descoberta da nossa essência. É a religiosidade agregando a caridade, a fraternidade e a melhora interior. A fé trabalha exatamente nossas forças interiores, as potências da alma, com fé que não possam ser vencidas. A verdadeira fé nos traz paciência, confiança, calma, discernimento necessário para enfrentar o futuro, por mais incerto que se apresente, por mais difícil que seja algumas vezes, né? Esta é a fé humana de que todo mundo precisa. Mas, se a esta fé juntarmos a fé divina, que é a alavanca do progresso da humanidade, chegaremos certamente à fé que transporta montanhas. Né? Já no seu aspecto religioso, a fé pode ser cega ou racional. Tá? E nesse capítulo, nós encontramos que a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé, como já falamos, pode ser raciocinada e cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto o falso quanto o verdadeiro. Não existe a crítica. Você aceita goela abaixo e vai aplicar aquilo ali que foi passado para você. Né? Só que a cada passo, com a evidência da razão, ela vai sendo fragilizada, vai ruindo. A fé cega não pertence mais aos nossos tempos. Né? A fé raciocinada, proposta pelo Espiritismo, objetiva mostrar ao homem que ele não está dando um salto no escuro, tampouco fazendo as coisas automaticamente. Ela se apoia nos fatos e na lógica. Ela é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Eis porque somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Acredita-se porque se tem fé. E só tem certeza... Não, eu errei. Acredita-se porque se tem certeza. E só tem certeza quando se compreende. Então, eu entendo, eu compreendo, eu tenho fé. Então, a minha fé é lastreada na razão. Eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que eu estou vendo, eu compreendo o que está acontecendo, então fica mais fácil para entender. Por isso, fé raciocinada, tá? Então, essa fé, ela avalia, questiona, busca a lógica, ajuiza, estuda o conteúdo das verdades encontradas e, consequentemente, fortalece a fé, o ser. Agora entendemos por que Paulo de Tarso falou. Lembra quando ele falou? Eu não creio, eu sei.
é a verdadeira fé, porque ele entende o que acontecia, né? No Espiritismo, a fé é um vínculo de confiança e cumplicidade com Deus Pai e os homens, entre Deus Pai, né, o Deus Pai de amor, de bondade, e nós, tendo por intermediário e ponto de partida Jesus e seus ensinamentos. O Mestre nos apresentou o Deus Pai. Somos todos seus filhos amados, feitos à sua imagem e semelhança. Então, por aí a gente, entrando pela razão, nós já entendemos. Somos filhos amados do Pai. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Deus não castiga ninguém. Somos nós, através das nossas atitudes, nos nossos atos de pouca fé, muitas vezes, que nos prejudicamos. Tá? Então, gente, nós podemos dizer que a fé é a revelação clara e consciente da intimidade de ambas as substâncias, ou seja, Deus, o Criador, e nós, a criatura, né? Assim, nos vem a consciência da nossa interioridade, da nossa origem, né? E dessa intimidade entre nós e Deus, nós podemos voltar a Paulo de Tarso e dizer: em Deus estamos, em Deus somos e em Deus nos movemos. E nada nos abala, porque em Deus estamos, né? E assim vamos evoluindo, percebendo o universo, percebendo o outro, e entendendo que somos potências e a atualizar-se, a expandir-se infinitamente. O homem se faz aos poucos, buscando o entendimento no próprio existir, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Nas nossas batalhas, como também nas nossas alegrias, né? Desta maneira, o homem vai alcançando a sua maturidade espiritual e, com isso, a fé, esse sentimento de religiosidade. Quando nós falamos sentimento de religiosidade, é ligação estreita, ligação direta com o Pai, né? Avança também de forma mais segura, mais competente e consciente. E mais dias, menos dias, entenderemos que fé sem obra não vale nada, né? Vocês lembram da parábola da figueira seca? Aquele que só tem a aparência, mas que de produtivo, nada. É mais boca do que ato, né? Então, não adianta ler toda a codificação espírita, as leituras complementares, porque todo esse conhecimento, se esse conhecimento não mudar o nosso modo de estar no mundo, de ver o mundo, não mudar os nossos valores, as nossas propostas. Ter fé é conduzir-se pelos caminhos da vida, da mesma forma que uma criança segura a mão de seu pai. É fazer a nossa parte e nos jogar em seus braços antes de cair no desespero. Em qualquer circunstância aflitiva, quando as coisas se apresentarem negativas ou infelizes, não deixes de fazer o que te cabe fazer, considerando que a parte de Deus, Ele a fará, porque a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não pode protegê-lo. Que em tua vida haja fé suficiente para enfrentar as dificuldades, junto com a necessária humildade para aceitar aquilo que não pode mudar. Bom Natal, gente. Um super 2024 para vocês. Fiquem com Deus.